Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da BlackBerry. Hoje, dia 7 de abril, o Ibovespa ele encerrou a semana passada em queda de 3,5% em reais e 4,4% em dólares. O destaque positivo da semana foi Pão de Açúcar, subindo mais de 18,5% após a companhia aceitar o pedido de um fundo de investimento para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de deliberar sobre a destituição do atual conselho de administração da empresa. No campo negativo, as petroleiras como Brava, Prio e PetroRecôncavo tiveram forte queda, refletindo a desvalorização do petróleo do tipo Brent, que caiu em torno de 10,5%. Falando sobre a renda fixa no comparativo semanal, os juros futuros eles encerraram com forte fechamento ao longo da curva. E falando sobre os mercados globais nesta segunda-feira, os futuros das bolsas americanas operam em forte queda, mais de 3,5%, enquanto a Casa Branca mantém sua postura firme em relação às tarifas anunciadas no Liberation Day, desencadeando um colapso histórico de 3 dias nos mercados. O anúncio também continua pressionando a taxa das Treasuries nesta manhã, com os títulos de 10 anos recuando mais de 5 bips e os de 2 anos caindo 16 bips, atingindo o menor nível desde setembro de 2022. Falando sobre a Europa, as bolsas elas também ampliam as perdas, intensificando a onda de vendas nos mercados globais, iniciada após os últimos anúncios sobre o regime tarifário do presidente Trump. Na China, as bolsas elas também fecharam em queda acentuada, impactados pelas medidas de retaliação adotadas por Pequim. Já o Japão, a negociação de futuros chegou a ser suspensa após o acionamento de circuit breakers, diante da forte queda também registrada no mercado. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a sexta-feira em queda de 0,76%, acumulando uma desvalorização de 0,66% ao longo da última semana. E falando sobre a economia, os mercados globais recuaram ainda mais nesta segunda-feira, à medida que o presidente Trump manteve os impostos de importação anunciados na semana passada. As novas tarifas aprofundaram as preocupações sobre os impactos da guerra comercial e mais de 50 países já buscaram negociações com Washington. Os preços do petróleo também despencaram, com o Brent, que é a referência global para a precificação do petróleo bruto, caindo mais de 10% na última semana, atingindo o menor nível desde 2021. Em meio também à combinação de menor demanda global esperada e também o anúncio de aumento de produção por membros da OPEP+. Caso os preços do petróleo se mantenham em níveis baixos, haverá impacto negativo significativo sobre as contas fiscais, a balança comercial e a inflação no Brasil. As novas tarifas do governo Trump devem simultaneamente também pressionar os preços ao consumidor e desacelerar o crescimento econômico nos Estados Unidos, o que representa um dilema para o Fed quanto à política monetária. A expectativa do mercado é de que a autoridade monetária reduza os juros já na próxima reunião de maio nos Estados Unidos, com mais de 50% de probabilidade de corte. É um número que era de apenas 14% uma semana antes. Ademais, aumentou a expectativa de que o Fed, reduza esses juros para uma faixa entre 3% e 3,25% até o fim do ano, o que implicaria ao menos 5 cortes de 0,25 ponto percentual. E, paralelamente, a China retaliou, impondo tarifas adicionais de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos.
E nesta semana, a União Europeia estuda implementar sua primeira rodada de tarifas retaliatórias sobre aproximadamente 28 bilhões de dólares em produtos norte-americanos. E aqui no Brasil, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, afirmou que buscará uma solução com os Estados Unidos por meio do diálogo, sem recorrer por hora ao arcabouço jurídico aprovado recentemente. E na agenda de indicadores desta semana, as atenções estarão voltadas a sinalizações e anúncios de políticas também comerciais, em meio à maior aversão ao risco e piora dos ativos financeiros desencadeada pelo Dia da Libertação. Nos Estados Unidos, destaque também para a divulgação da ata da última reunião de política monetária na quarta-feira e dados de inflação ao consumidor na quinta-feira e ao produtor na sexta-feira, ambos relacionados referentes a março. A agenda ainda traz também dados de inflação na China no mês passado, na quarta-feira, e aqui no Brasil, o IPCA de março será divulgado na sexta-feira e deve trazer núcleos e demais medidas subjacentes ainda também pressionados, né? Enquanto as receitas do setor de serviços, que será divulgado na quinta-feira, as vendas varejistas também na quarta-feira, o IBC-BR, que é mensal, a proxy mensal, né, do PIB, também será divulgado na sexta-feira e que devem mostrar avanço da atividade em fevereiro, embora a um ritmo moderado. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.